Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Para você que já me conhece, obrigado por estar aqui mais uma vez prestigiando o meu trabalho. Para você que não me conhece, eu sou o Haroldo, um profissional da área mecânica industrial, mais precisamente usina de açúcar e álcool. Esses vídeos nos quais eu apresento, eles são muito relacionados à manutenção mecânica industrial do segmento sucroalcooleiro, né? Então, para você que é novo no canal, espero que você goste do assunto, né? E gostando, dê o seu like, se inscreva no canal. Todas as semanas eu estou aqui apresentando novos vídeos, né? Bastante interessante dentro da área de manutenção mecânica industrial. Muito bem. Hoje eu vou trazer aqui um assunto relacionado à manutenção mecânica em bombas centrífugas. Afinal de contas, eu acho que vale a pena a gente trabalhar nesse assunto, pois trata-se de um equipamento, né, onde ele tem um número bastante expressivo, né, dentro de um parque industrial sucroalcooleiro, tá certo? Então nós vamos estar falando sobre manutenção mecânica em bombas centrífugas. Eu vou virar a câmera para o computador, que afinal de contas a nossa ferramenta está aqui, tá ok? Vamos lá, tenhamos um bom vídeo, espero que você goste. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre manutenção mecânica em bombas centrífugas. Como sempre, eu sou muito relacionado ao detalhe, o meu trabalho, né, ele se dirige muito ao detalhe. Então vamos lá. Esse trabalho ele tem como relevância apresentar alternativas para melhorar performance do equipamento, agregando valores aos resultados em MTBF e em MTTR. O que significa MTBF? Significa o tempo médio entre falhas. E o que significa o MTTR? É o tempo médio entre reparo. O que é tempo médio entre falha? O equipamento ele teve uma falha hoje e ele vai ter uma falha daqui a um determinado tempo. Então esse é o tempo médio entre falhas. E o que é o tempo médio entre reparos? O equipamento deu um defeito às 2 horas da tarde e ele ficou pronto às 6 horas da tarde. Então esse daqui é o tempo médio entre reparo. É o tempo que você levou para dar o reparo nesse equipamento. Tá certo? Espero ter sido claro. Se você tem manutenção mecânica em bombas centrífugas como um dos itens de suas atividades, fique atento aos detalhes. Eu me refiro a isso porque numa época de entre-safra, nem todos os mecânicos eles passam por essa manutenção. Essa é uma manutenção dividida aí por 2 ou 3 mecânicos, depende do número de bombas que existe no parque industrial. Agora, na época de safra, já é um equipamento voltado a todos os mecânicos, né? Então todos têm que, né, ter o conhecimento desse tipo de manutenção. Muito bem. Então aqui, para quem conhece, né, a bomba centrífuga, eu tenho aqui como um título: uma correta manutenção é a certeza de uma maior eficiência produtiva com menor custo. Melhoria contínua em performance de equipamentos. Então, para você que conhece, tudo bem. Para quem não conhece do assunto que se trata, a bomba centrífuga é esse equipamento onde ele tem a função de fazer a transferência de um líquido de um determinado recipiente para outro, tá certo? Então aqui é a entrada do líquido e aqui é a saída do líquido. Aqui é um eixo de acionamento, onde é acoplado a um motor elétrico, onde faz o seu funcionamento. Então aqui está uma vista explodida, onde nós temos um eixo, né, os 2 rolamentos dentro de um kart banhado a óleo. Aqui nós temos o rotor, que é o rotor de empuxo do líquido, né, a ser bombeado. Aqui é a entrada do líquido e aqui é a saída do líquido. Muito bem. Então vamos lá. Pontos importantes na manutenção. O que eu quero dizer com isso? Para você que é um mecânico, né, e é da área, então é muito fácil você entender o significado desse desenho. Aqui está um corpo, né, uma voluta de uma bomba, né, que seria essa área aqui, e aqui está uma caixa de gacheta da bomba. Então aqui nós temos aqui alguns materiais, alguns componentes dessa bomba. Por exemplo, aqui tem o eixo, aqui nós temos as gachetas, aqui nós temos o cadeado d'água,
Aqui nós temos o rotor, que faz o bombeamento do líquido. Os anéis de vedação do rotor, que são esses aqui. Esse daqui, por ser o rotor, ele tem aqui os furos de equilíbrio do rotor, tá certo? E aqui nós temos a bucha de desgaste das gachetas, seria as buchas protetoras do eixo. Então vamos lá. O que é o número 1? Que é esse número 1 aqui. Passagem da bucha de desgaste das gachetas no corpo. Então a bucha de desgaste, ela está passando pelo corpo, né? Então aqui é o corpo e a bucha está passando por aqui. O que eu quero dizer? Para melhorar a performance desse ponto aqui, como eu disse, né, algumas bombas são em corpo de ferro fundido, então ela sofre uma abrasão aqui. Sofrendo essa abrasão, a folga existente entre a bucha e o corpo passa a ser maior. Com isso, quem sofre é uma pressão alta no conjunto de gacheta, onde as suas gachetas ela sofre aí, né, um certo... um constante ajuste das gachetas, causando aí vazamento e até desgaste em bucha. Então, para isso eu chamo atenção em embuchar com aço inox da classe AISI 410, que é essa área aqui em azul, né? Ele vai te dar aqui uma maior durabilidade nesta área, que seria a passagem do líquido para as gachetas. O item número 2, que é esse daqui, é um anel de fundo da caixa da gacheta. Instalar anel em aço inox AISI 410 ou em UHMW. O HMW é um plástico reforçado, onde ele é um material bastante resistente a atrito, tá certo? Então, normalmente esse anel de fundo aqui é um anel de gacheta. Porém, se houver aqui uma passagem de líquido um pouquinho abrasivo, esse anel de gacheta ele vai se danificar rapidamente. Ele se danificando, automaticamente a passagem do líquido passa a ser mais fácil, onde vem a prejudicar aqui todo o conjunto de anel de gacheta. Tá certo? Então, né, é muito importante que aqui nesse fundo se instale um anel em aço inox 410 ou em UHMW. O número 3, que seria isso daqui, né, esse daqui, seria uma luva protetora, é a luva protetora do eixo, tá certo? Também é interessante que ela seja em aço inox AISI 410 ou até mesmo em aço inox AISI 410, porém que ele sofra uma metalização. O que é uma metalização? É uma aplicação de um especial material, né, de maior resistência na sua superfície, para que ele tenha uma maior vida útil, né, em relação à abrasividade, que é algum líquido que pode passar aqui e vir a danificar a sua bucha. Então, a partir do momento que ela tem um material de um baixo coeficiente de atrito, que é um aço inoxidável AISI 410, e também ele seja metalizado, né, a probabilidade de desgaste dessa bucha da gacheta ela passa a ser menor. Então é interessante que essa bucha também, porque normalmente as buchas, né, às vezes ela vem em bronze, vem em ferro fundido, são materiais muito maleáveis, tá certo? Número 4, porca de aperto do rotor, que é essa daqui. Essa porca, ela é alojada aqui na ponta do eixo, onde ela dá o aperto no rotor. Furo de diâmetro de 3,16 para eliminação de gases. É importante que se faça um furo vazante nessa porca, porque normalmente é montada essa porca, não dá o aperto, né? Aplica-se aquela cola, vamos falar aí, aqui não estou fazendo nenhuma propaganda, mas vamos lá, aplica-se o Loctite. O Loctite é um produto que após ele secar, né, ele não deixa com que a porca se solte com facilidade, porém você tem uma certa dificuldade em soltar essa porca depois. Para isso você tem que fazer um aquecimento com maçarico. Você fazendo um aquecimento, caso não tenha esse furo, existe um risco muito grande que ele cria uma certa pressão de gás aqui dentro que chega até estourar a porca. Eu já vi porca estourando, levando, arrastando toda o conjunto de rosca que tem, e ela vai até bater na parede, em algum equipamento, se tiver alguém na frente, é até perigoso, tá certo? Número 5. O número 5
existe aqui dois orifícios, esse orifício e esse orifício. O que que é isso? Aqui observamos que é o interno da bomba. Se você trabalha com um líquido limpo, como uma água limpa, você pode fazer a refrigeração da sua gacheta através do líquido interno. Você põe um bujão, tampa aqui e ele fica um líquido interno. Se é um líquido onde ele tem uma certa sujidade, você fecha esse daqui e trabalha com uma água externa, onde ele vai vir com o mesmo caminho, tá certo? Que seria o item número 5. Agora, é importante dizer que aqui nós temos aqui um equipamentozinho, né? Aqui um componente que chama-se cadeado d'água. O cadeado d'água nada mais é do que um anel perfurado, onde ele circula essa água de refrigeração, fazendo, né, uma lubrificação com água na bucha da gacheta, né, na região onde trabalha as gachetas. Então você deixa com que ele fique simplesmente gotejando água, que é uma forma da água passar e lubrificar a gacheta. É importante se falar aqui essa observação: face do rotor com face do eixo, aperto da porca. É importante que o mecânico ele observe muito bem que a face do rotor tem que estar um pouco além do encosto do eixo, que é para você ter certeza que a sua porca está dando aperto no rotor. Isso aqui eu estou falando porque às vezes acontece da sua bucha de desgaste estar um pouco curta, o seu rotor ele vem um pouco para dentro, fazendo com que ele fique recuado ao encosto do eixo. Isso você vai dar o aperto na porca, você dá na ponta do eixo, mas não dá no rotor. Então é bom prestar atenção nessa área. Importante a usinagem da face da porca. O que eu quero dizer com isso? Essa porca aqui, quando termina a safra, o mecânico desmonta e normalmente ele leva essa porca no torno para dar uma retificada na face da porca. É importante que a face esteja paralela ao centro do furo, para você ter certeza que toda a área seja apertada no rotor, ela não fique torta. Outro ponto importante também são os cantos com chanfro, garante os encostos. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós observamos que nós temos aqui a bucha de desgaste e aqui nós temos o eixo. Observamos que existe aqui uma quebra de canto. Isso é muito importante porque os cantos da bucha, se não tiver essa quebra aqui, o que acontece? Aqui normalmente fica um raiozinho. Esse raiozinho com a bucha, essa bucha ela pode sofrer um desgaste nesse raio e com o tempo a porca fica bamba. Por quê? Porque se ele sofrer esse desgaste, a bucha se aproxima mais para cá e fica uma folga entre o rotor e a bucha de desgaste. Espero ter sido claro nesse item aqui, tá ok? Vamos aqui a mais outro ponto importante. Aqui eu chamo a atenção, aqui, ponto importante em uma revisão. Aqui eu chamo a atenção num ponto de extrema importância, porque você veja bem, uma bomba centrífuga normalmente ela trabalha com 2 rolamentos, né? Vamos falar aqui sobre um rolamento radial, um rolamento de esfera. Então essa aqui é a parte do cubo do rolamento, então ele encosta no eixo. Se você tiver as suas tampas maior do que o encosto do cavalete no rolamento, o que vai acontecer? A sua tampa vai encostar no rolamento e olha aqui, você está jogando a capa do rolamento contra a esfera. Aqui é a mesma coisa, a sua capa ela encosta aqui e joga a sua capa externa na esfera. E isso aqui acontece dessa forma. O que eu quero dizer com isso? O importante, o interessante, o correto é, em um dos lados do eixo, o seu rolamento ele pode estar encostado no seu eixo. E a sua tampa pode até encostar na parte do rolamento, na parte externa do rolamento. Agora, no lado do acionamento, o rolamento, ele está encostado no eixo, porém, a sua tampa de vedação, ela tem que estar 2/10 desencostada da parte do cubo, da parte externa do seu rolamento. Por quê? Para você ter a certeza de que o seu rolamento ele tem uma facilidade do quê?
O seu eixo, uma vez trabalhando, ele sofre um determinado aquecimento, e esse aquecimento faz com que ele tenha, né, uma dilatação em seu comprimento. Ele tendo essa dilatação no seu comprimento, não existe nenhuma barreira que esteja aqui encostada, fazendo com que acontece isso. Então ele tem essa área de movimento, você está dando vida para o seu rolamento, e você tem a certeza que ele vai estar sempre centralizado. Esse aqui é uma medição muito importante para fazer, e para isso existe um tipo de paquímetro, que é paquímetro de profundidade. Ele tem uma base interessante, uma base de apoio, onde realmente ele te dá uma real medida nessa área aqui, né, que é aquele rebaixinho da tampa. Mas na frente nós vamos ter aí um vídeo onde eu vou falar sobre isso. Agora é muito importante o que? Apesar de existir tabela, uma série de coisas, mas um aperto de interferência de um rolamento no eixo, você tem que trabalhar numa interferência de 0,15 centésimo a 2 centésimos, porque afinal de contas, se você pegar uma tabela de rolamento, essa folga aqui, um rolamento C3 por exemplo, essa folga aqui ela não é muito grande, ela é uma folga aí de 5, 6 centésimos, então é um aperto que você tem que ter aqui, não muito expressivo, senão você elimina a folga do seu rolamento. Tá certo? Então é um número legal aqui para você ter ele, para você trabalhar. Esse aqui é um número, né? É um valor que você só consegue pegar ele através de um micrômetro bem calibrado, tá ok? Eu acho que eu estou conversando aqui e tá fácil de ser entendido, porque afinal de contas isso aqui é uma explanação para mecânico. Quem não é da mecânica, fica difícil ele absorver esse nosso diálogo. Então vamos lá. Se falando em porca, de aperto e também das tampas dos rolamentos, eu até chamo a atenção aqui, pontos importantes em uma revisão. O que eu quero dizer? Essa aqui é uma tampa de vedação, né? Uma tampa de fechamento de um kart de bomba. É importante a usinagem das faces das tampas dos rolamentos, os mesmos centros. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, essa área aqui, essa distância daqui a aqui é a distância que ele encosta no cavalete, e aqui é a distância que vai encostar na área externa do rolamento. Normalmente, se você faz uma medição, digamos que lá que você tem 5 milímetros, porém aqui você também tem 5 milímetros, então você tem que deixar 2 décimos de folga. Para isso você leva essa tampa no torno, o torneiro tem que centralizar essa face e também essa face. Porque se ele usinar com batimento nessa face e nessa face, o que vai acontecer? A sua tampa ela vai ficar torta. Ela ficando torta, o que vai acontecer? Quem vai sofrer é o seu rolamento, né? Porque uma hora ele pega aqui, outra hora ele pega aqui. A sua tampa ela está com um faceamento torto, um faceamento errado. Isso aí não é legal, né? Então é importante que o torneiro ele tenha esse capricho, centralizar, né, com o relógio comparador essa face e essa face. Para a hora que ele facear aqui, ele também faceia aqui, para ele ter certeza que ele está no mesmo centro de faceamento. A mesma coisa acontece com a porca. Observe que aqui é uma porca, onde ela tem o furo para a saída dos gases. E aqui você tem a porca, que seria aqui a área de rosca. É muito importante que, se essa porca aqui você levar ela num torno, é importante que o torneiro ele tenha uma ponta de rosca, onde ele rosqueia a porca. Aí sim ele faz o faceamento aqui e o faceamento aqui. Ele tem certeza que as duas faces estão no mesmo centro. O que eu quero dizer com isso? No momento em que você apertar a porca para dar aperto no rotor, ela vai sofrer, né? Ela não vai ficar, vamos dizer, ter contato aqui e ficar aberta aqui. Isso aí, ela, né, o aperto que você dá, você pode quebrar, né, até essa ponta do eixo. Depende muito do diâmetro, né, do eixo que você está trabalhando. Já aconteceu de terminar a safra, ou mesmo durante a safra, a porca quebrar. Por que ela quebrou? Tudo bem, pode ser que entrou aqui um objeto e esse objeto forçou e quebrou a porca. Mas muitas vezes pode acontecer também do aperto da porca, né? Ele encosta aqui e não encosta aqui, então a porca está torta. Ela estando torta, ela pode causar aqui uma trinca, né, na sua ponta do eixo e vir a quebrar. Espero ter sido claro nessa minha explanação. Muito bem.
Então aqui eu também chamo a atenção de alguns pontos muito importantes, aquilo que eu estava dizendo. Então aqui você tem um eixo, aqui você tem um rolamento, outro rolamento e as tampas de fechamento, tampa de fechamento, tá certo? Eu já presenciei que o lubrificador, né, às vezes por uma falta de conhecimento, quando ele vai lubrificar a bomba, não, ele quer ver o óleo até no meio do eixo. Excesso de óleo também danifica rolamento, porque se você for procurar saber o funcionamento de um rolamento, normalmente, normal não, o indicado é o que? É que o seu nível de óleo ele trabalhe de 1/3 a metade da esfera, somente isso, de 1/3 a metade da esfera. É interessante nos cavaletes da bomba, que você põe aqui um visor. O que é um visor? É um visor de acrílico onde você realmente está vendo o nível de óleo, porque normalmente você trabalha com vareta. Vareta, ele não te dá a noção de onde está o nível de óleo, se ele está na direção ou não da sua esfera. Então, se voltarmos aqui em um corpo de bomba, então eu me refiro aqui, ó, essa aqui é a vareta, tá vendo? É uma vareta interna, você não tem muita noção de onde está o seu nível de óleo, tá? Então você tendo no cavalete da sua bomba instalado um visor, você tem uma melhor visão, uma melhor noção do seu nível de óleo. Inclusive você pode até ver a própria coloração. Outra coisa, uma vareta que ela vem de uma bomba de fábrica, ela é danada para quê? Em tempos de chuva, se você não tiver uma boa cobertura na sua bomba, pode haver infiltração de água, essa água vir te contaminar o lubrificante. Então é importante nesse furo aqui, onde tem a vareta, ela te dá a condição de você fazer uma rosca aqui, por exemplo, meia polegada a gás. Aí você adquire um filtro como esse, tá vendo? E coloca aqui roscado. Ele é um filtro próprio para kart, porque ele evita a entrada de água, né, poeira, ambiente agressivo. E eu apresento aqui um outro equipamento que nada mais é do que uma seringa de injeção. Essa seringa, observa que ela tem aqui uma mangueirinha, uma mangueira em cristal transparente. Para que serve isso? O mecânico sai para fazer uma manutenção mecânica, ou até mesmo o operador. Com a bomba parada, ele pode introduzir essa mangueirinha aqui dentro, buscar o nível de óleo, fazer uma sucção na mangueirinha e através aqui, né, do êmbolo da seringa, você tem a noção de ver a coloração do óleo. Se ele está perfeito, se não está, se está havendo uma contaminação ou não. Eu até, com um enorme prazer, eu vou dizer que isso daqui foi uma ideia de um colaborador na usina Santa Cruz, é o Marcos Piaggi. Marcos Piaggi é um não só amigo, mas um excelente profissional. Ele é um suporte técnico, né, na área agrícola. Então ele até desenvolveu esse equipamentinho aqui, muito bom para manutenção preventiva, tanto para o mecânico como para o operador. É o Marcos Piaggi. Eu acho que se foi ele quem, né, desenvolveu esse trabalho aqui, nada melhor do que eu estar falando o nome dele. Eu não estou aqui, né, para estar me aparecendo, não fui eu simplesmente adotei, né, essa ideia dele, essa particularidade tão importante dentro da manutenção preventiva, tá ok? Parabéns, Marcos, obrigado. Então vamos aí a mais uma apresentação. Espero ter sido claro com os senhores, tá certo? Outro ponto também importante na manutenção, que é a instalação de retentores, né? Muitas vezes a gente vê retentor, que essa aqui é a aba, né? É importante que a vedação principal do retentor tenha a sua área de contato conforme ilustrado, não está tombada. O que eu quero dizer com isso? O ponto de vedação de um retentor é exatamente essa pontinha aqui. Então observe que aqui está o diâmetro do eixo. É pouca área de contato que ele tem aqui. Um aperto de um retentor no eixo é um máximo de 7 décimos.
Porque às vezes a gente vê retentor totalmente deitado. Então esse retentor ele não está trabalhando corretamente, né? O que faz a vedação, uma perfeita vedação do retentor é exatamente esse cantinho dele aqui, ó, esse Vzinho dele, né? Então ele não pode sofrer um aperto muito grande, senão ele começa a trabalhar de barriga. Isso daqui não é bom, isso aí causa vazamento em retentor. Espero ter sido claro e entendido nisso daí. Então vamos lá. Muito importante esse assunto aqui, ó. A individualidade não pode fazer parte de um processo de manutenção. A manutenção mecânica tem como grande aliada o centro de usinagem, que seria a tornearia. Centro de usinagem deve estar orientado sobre procedimentos de usinagem, é claro. Um torneiro ele deve ter aí, né, as suas boas práticas de fabricação. O que eu quero dizer com isso? Não basta simplesmente pôr uma peça no torno e usinar. Um eixo de bomba, por exemplo, ele tem que ser usinado entre pontas, com placa de arraste, que é para você ter certeza que toda a sua usinagem está num centro só. Senão, você coloca o eixo na placa e faz uma extremidade do eixo. Tira o eixo da placa, vira ele e faz a outra. Esse lado que está na placa, né, presa, ele pode ficar com uma excentricidade. Isso daí é horrível. Traz vibração na bomba, com isso quem sofre o rolamento, uma série de detalhes. Então é esse ponto que eu me refiro a um torneiro, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Centro de usinagem, importante pilar da manutenção mecânica, pois as diretrizes das boas práticas de fabricação agregam imediatos valores às boas práticas de manutenção. A importância do centro de usinagem na manutenção mecânica: peças em seus concêntricos, dimensionais conforme projeto ou croquis, interferências conforme normas, aplicação, identificação de materiais conforme suas normas, acabamento com graus de rugosidade e sem arestas, credibilidade, confiabilidade. Como eu disse, o centro de usinagem, ele é um parceiro importantíssimo para a manutenção mecânica. Tendo a certeza de que o centro de usinagem trabalha em cima desses quesitos, para que o mecânico vai ter dúvida se a peça está boa, se não está, se o aperto do rolamento está dentro da classe, né, exigida pelo rolamento? Porque o torneiro ele tem toda essa praticidade, as ferramentas deles são calibradas, ele não trabalha, né, em cima de eu acho que é. Achismo não existe para tornearia, ele trabalha realmente, tá certo? Cuida da sua máquina direitinho, enfim, né? Ele tem todos os seus procedimentos. Ele tendo todos os procedimentos, então é uma falha que você tem que tirar do equipamento, porque você tem certeza, você tem a credibilidade e a confiabilidade daquilo que a tornearia está te entregando. Se você pedir um material em aço inox AISI 410, em aço inox AISI 316, em aço inox AISI 304, um bronze, um ferro fundido, né? Enfim, seja lá o material que for, você tem a confiabilidade de que a tornearia realmente está te entregando a sua peça dentro do material especificado, porque ela tem conhecimento do material onde está aplicando. Tá ok? Então, meus queridos, o que eu tinha a passar para os senhores é isso. Eu passei um vídeo anterior, que é um vídeo que se tratava de segurança, segurança pessoal, aonde para essa segurança, né, também eu falei sobre algumas ferramentas interessantes na manutenção mecânica, né, que seria da inspeção. Porque veja bem, pessoal, se você não tiver um mecânico preparado para uma manutenção,
Ué, então de que adianta você ter um corpo técnico aí para inspeção? Só para certificar de que a bomba está vibrando, de que o rolamento está danificando, tá certo? Não. Então você tem que ter a certeza de que o seu equipamento está saindo da manutenção mecânica em perfeitas condições para trabalho, tá certo? A reincidência, se ela existir, vai existir por outros motivos, não por falta de conhecimento teórico, conhecimento mecânico. Tá ok? Eu agradeço a você por estar aqui nesse vídeo comigo até esse momento, tá certo? Espero que você tenha gostado do que eu passei. Dentro de alguns dias estarei com novos vídeos, então agradeço pela sua participação. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.